dia, bom dia, bom dia, tudo bom com vocês? Por aqui tudo jóia? Bem-vindos a mais um vídeo no canal Dani Delanos, mais uma história aqui no nosso quadro Mundo Gringo. Bom, vamos lá à nossa história de hoje. Tá chegando agora, deixe seu joinha, deixa aquele comentário aí, aquele emoji de como você está se sentindo hoje. Se puder também, compartilhe esse vídeo aí com alguma amiga que você acha que precisa ver os vídeos do nosso canal. Quer mandar sua história? daniresponde@hotmail.co.uk. O endereço do e-mail tá aqui embaixo no box de informação. E me acompanha lá no Instagram, @DaniDelanos, que lá eu tô sempre colocando um pouquinho do meu dia a dia, aviso a vocês quando saem vídeos. Então, às vezes conto até um pouquinho adiantado das histórias que estão por vir. Então, bora lá. E bora lá assistir o vídeo de hoje. Oi, Dani, irmão da Dani, tudo bom? Desde que conheci o canal, não parei de assistir e indicar seus vídeos. Virei uma Danete fiel. Você me acompanha todos os dias enquanto faço o almoço, lavo a louça. Até meu filho já acostumou a ouvir suas histórias. Quando eu desligo sem terminar, ele já fala assim: ah não, mãe, deixa eu saber o que aconteceu no final. Um beijo pra você, Alice, pro seu filho também, então. Mas hoje chegou o dia de eu contar a minha história. Para quem gosta de histórias grandes, aproveita para cuidar das tarefas, porque vai dar um livro, hein? Bom, meu nome é Alice, sou capixaba. Olha, minha conterrânea! Ela falou, sou capixaba como você. Que legal! Um beijo para você também. Tenho 47 anos e sou casada há 26 anos. Tenho 3 filhos e um neto. Hoje eu sou uma mulher realizada. E ainda sigo cheia de sonhos. Porque acredito que a nossa vida é movida de sonhos, pois quando paramos de sonhar, paramos de viver. Vou contar um pouquinho a história dos meus pais. Minha mãe é baiana, vem de uma família onde meus avós tiveram 12 filhos, sendo 9 mulheres e 3 homens. A minha mãe é a 4ª filha. Meus avós moravam na zona rural e tinham uma vida estável. Meu avô ele sempre foi um homem muito trabalhador, um negociador de gado. Portanto, ele viajava muito. A minha avó ficava na responsabilidade dos filhos, da casa e de um pequeno comércio onde eles vendiam de tudo um pouco. As filhas mais velhas ajudavam nos afazeres e nos cuidados com os irmãos menores. Minha mãe conta que eles aprenderam a trabalhar desde cedo, mas ainda assim brincavam bastante entre eles. Antes de continuar falando da minha mãe, eu quero compartilhar um pouco sobre a minha avó materna. Ela era uma mulher além do seu tempo, empoderada, empreendedora, forte, determinada e mesmo com dificuldades, ela sempre foi muito feliz. Meu avô sempre foi um homem duro, mas minha avó não baixava a cabeça para ele. Ela era nordestina retada, guerreira, porreta, como dizem na Bahia. Minha avó era aquela mulher que amava comícios eleitorais, carreatas, políticas, exposições agropecuárias, festa de cavalgada. Menina, eu também gostava. Festa de cavalgada. Estava sempre rodeada dos filhos, mas não deixava de viver os momentos. Ela também amava a praia, amava viajar, vivia intensamente. Minha avó materna era uma mulher que todos respeitavam e admiravam. Eu estou escrevendo isso com o coração cheio de saudades. Minha avó tinha um sonho, me ver casada. No dia do meu casamento, eu entreguei meu buquê como forma de homenageá-la e também dei o nome de uma das minhas filhas, o nome dela. Foi a minha avó quem cuidou de mim quando eu tive meus filhos. Ela era aquela mulher preocupada, preparava doces, deixava tudo organizado para receber as visitas, sabe? Ela morreu aos 84 anos, teve um infarto enquanto tomava banho. E por incrível que pareça, ela sempre dizia que só queria viver enquanto aguentasse fazer a comida e tomar o banho dela sozinha. E foi exatamente isso que aconteceu. Mas voltando à história da minha mãe, ela conta que se casou cedo para sair da roça. Conheceu meu pai numa cidade do interior do Espírito Santo. Ela com 18, meu pai com 26. Meu pai era taxista e meu avô aceitou o namoro. Afinal, ter táxi e ser um bom motorista naquela época era um luxo. Isso era 1972. Meu pai, um capixaba descendente de italiano.
alto, louro, bonito, de carro, né? Então tinha muitas moças que ficavam atrás. Minha mãe conquistou ele. Vou dizer uma coisa para vocês. Meu pai, ele faleceu aos 70 anos e ele era apaixonado pela minha mãe, mesmo eles estando separados há 20 anos. Meu pai teve uma vida difícil, o mundo foi meio cruel com ele. Aos 10 anos, meu pai ficou órfão de pai e mãe. Meus avós paternos morreram e deixaram 5 filhos, todos menores. Na ocasião, meu avô paterno era um homem rico, tinha fazenda de café no sul do Espírito Santo e deixou uma boa herança para os filhos, mas os filhos nunca receberam essa herança. Como eram menores, foram separados e criados por familiares diferentes, cada um numa casa. Meu pai foi criado por um casal de primos, na verdade a mulher era prima. Não pôde ter filhos e então cuidou do meu pai. Eles não foram pais de verdade, nunca deram carinho, mas deram um lugar para ele morar e comer. Esse casal já é falecido e eles também foram os avós que eu conheci por parte do meu pai. Mais recentemente, meu irmão começou a investigar a árvore genealógica do meu pai e descobriu que um ex-governador do Espírito Santo foi nosso bisavô. E aos poucos descobrimos um pouco mais sobre nossos parentes paternos. Bom, seguindo sobre meus pais, eles se casaram em março e em dezembro do mesmo ano eu nasci. Logo após meu nascimento, meu pai sofreu um acidente de carro, onde uma passageira veio a falecer. Desde então, meu pai abandonou o táxi e decidiu se mudar para o interior da Bahia, onde algumas das minhas tias maternas estavam morando. E assim fizeram. Em 1977, nos mudamos todos para a cidade do sul da Bahia, onde eu moro até hoje. Aqui meu pai começou a trabalhar dirigindo um caminhão. E minha mãe, como a minha avó era muito trabalhadora também, ela começou a vender roupas de cama, Avon, e assim ajudava meu pai a construir uma casa, nossa primeira casa. Morando nessa casa nasceu meu irmão do meio. A vida seguia, éramos felizes. Mas um belo dia meu pai resolveu voltar para Vitória. Na época eu tinha 7 anos, meu irmão 1 ano. E lá fomos nós, de mala e cuia, morar na casa dos meus avós adotivos e recomeçar a vida, pois meu pai havia conseguido um emprego de motorista de ônibus. E ele achou que seria melhor, pois estaria em casa mais tempo. Nesse tempo que passamos em Vitória, meus pais construíram uma casa em cima da casa dos meus avós adotivos e ali começou os problemas. Eu já falei esse negócio de construir casa em cima da casa dos outros, né, gente? Bom, como você já disse várias vezes, eu não tinha nem lido. Terreno de sogro e sogra furada. Não é seu. Minha mãe então começou a ter problemas com meus avós. E isso gerou uma grande confusão. Nesse meio tempo, o irmão da minha mãe, que era taxista, foi sequestrado e morto. E isso trouxe um grande sofrimento para a família da minha mãe. Minha mãe, que já estava muito bem morando em Vitória, resolveu então voltar para a Bahia. Nessa época eu tinha 13 anos. Eu esqueci de contar que enquanto morávamos lá, nasceu meu segundo irmão. Somos 3 filhos, sendo eu a única mulher e a filha mais velha. De volta à Bahia, veio o recomeço mais uma vez. Com o dinheiro que meus pais trouxeram, não era muito. Eles não conseguiram comprar outra casa, mas acabaram comprando um terreno que hoje fica no centro da cidade. Lá eles começaram a construir e enquanto construíam, fomos morar na casa dos fundos da minha tia, a irmã mais velha da minha mãe. Todo o dinheiro que meus pais ganhavam era para a construção da casa. Nessa época, nós só vestíamos e calçávamos o que sobrava dos primos mais velhos, pois não sobrava dinheiro para comprar mais nada. Como a vida ficou difícil, minha mãe começou a questionar muito meu pai, pois dizia que ele era o culpado por a gente estar naquela situação. Daí começou os problemas do casamento. Enfim, nossa casa ficou pronta para morar, uma casa sem cerâmica, sem pintura, com janela sem vidro, mas nos mudamos porque a gente já não aguentava mais morar de favor. Como minha mãe era uma mulher guerreira, ela foi à luta, então começou a viajar para o Paraguai. Comprava muamba, vendia, as coisas foram melhorando. Terminaram a casa, compraram o carro, tudo se ajeitando. Até meu pai ficar doente, quase perder a vida por causa da diabetes.
Foram dias de hospital, cirurgia, um processo difícil, durou até o fim da vida dele. Depois da recuperação do meu pai, quando ele saiu do hospital, minha mãe cuidou dele e passou a ser a única provedora da família. Minha mãe, que já estava num casamento demandando, foi aí que acabou de vez. E ela resolveu se separar, indo embora para os Estados Unidos e deixando meu pai com os filhos. Só para constar, nessa época eu já estava casada quando minha mãe se separou e se foi. Mas outro dia eu volto aqui para contar essa história, porque senão vai ficar muito longo. Agora eu vou falar de mim. Peguem o Rivotril, porque até agora a história estava tranquila, né? Eu vou fazer um retrato falado de quem eu era. Uma menina linda, cintura fina, perna grossa, 1,63 m, cabelo longo cacheado. Todos diziam que eu me parecia com a Angélica, da TV Globo. Eu era um pouco introspectiva e muito tímida. Meu sonho era ser Paquita da Xuxa. Quem nunca, né, Dani? Acho que a maioria das meninas da nossa época queria ser Paquita e namorar os menudos. Menudos? Gente, para! Eu tinha camiseta, eu era apaixonada pelos menudos, você não tá entendendo. Lembra da Mesbla? Eu lembro que tinha aquelas camisetas que botava estampa e eu tinha uma do menudo que eu não tirava. A minha camiseta andava sozinha. Bom, eu sempre fui muito sonhadora. Eu queria encontrar meu príncipe, casar e viver num castelo. Sempre fui uma romântica, amava ouvir rádio, ler romances, aqueles que vendiam nas bancas, nome Bianca, Sabrina, quem lembra? Nossa, eu também adorava, amiga. Essa era eu. Eu tinha vontade de ir na matinê, mas como eu era família cristã, não era permitido. Aos 14 anos eu conheci o primeiro embuste da minha vida. Esse embuste era irmão de uma colega de escola. Era um típico garanhão, que tinha carro, moto, pegava todas as meninas que davam mole pra ele. E eu, boba, me apaixonei. Ele me rodeava até que conseguiu me atrair. E lá estava eu caída de amores, achando que eu era namorada dele. Mas na verdade ele só me usava. E eu fui apenas mais uma que ele conseguiu iludir. Então, meninas, aos 14 anos eu me entreguei a ele. Num dia, numa festa, fui escondida dos meus pais. Nossa, foi horrível a minha primeira vez. Eu senti dor, depois arrependimento, fiquei com medo de engravidar. E para piorar, uns dias depois o embuste, para se glorificar, contou a um primo dele o que a gente tinha feito e logo depois os meus pais descobriram. Eu, boba e apaixonada, achei então, agora ele vai namorar comigo. Mas não, ele falou para minha tia na minha frente que só ficou comigo porque eu vivia atrás dele. Gente, pensa num boy lixo. Peguei um ranço desse homem. Hoje, quando eu vejo ele na rua, eu penso, onde eu tava com a minha cabeça? Que homem horroroso. Agora vamos para o embuste número 2. Conheci o embuste número 2 no escritório onde eu trabalhava. Ele era bonito, cheiroso, arrumado, rico. Confesso que eu só queria boy que tivesse carro. Ai, como eu era tonta, gente. Esse era um príncipe desencantado. Isso mesmo, porque depois ele virou um sapo. Mas no começo ele foi um lorde, carinhoso, me levava para comer lanche, me levava lanche no trabalho. Meu primeiro emprego, por sinal. Na época eu tinha 16 anos. Ele me buscava e levava em todos os lugares. Me levava em bons restaurantes, mas tinha um porém. Ele nunca queria ir na minha casa conversar com meus pais. Eu deveria ter percebido esse primeiro sinal. Mas não, fiquei ali apaixonada, esperando o momento certo. Durante 6 meses eu vivi esse namoro, me senti amada e bem tratada por ele. Mas um belo dia, dá um gole na camomila aí, meninas, ela falou. Um belo dia eu comecei a sentir enjoo, minha menstruação atrasou e sim, eu estava grávida. A minha tia me obrigou a fazer um exame de laboratório. Eu tinha quase certeza que o resultado seria positivo. Fui pedindo a Deus que desse negativo, mas o positivo estava lá bem grande. Eu estava no 2º mês de gestação. O que fazer? Primeiro passo seria contar para ele. Esperei ele me buscar na escola e dentro do carro mostrei para ele o exame. A primeira reação foi ficar em choque. Ele coçava a cabeça, suave, e um silêncio imperou por um bom tempo, até que saiu da boca dele a seguinte frase: esse filho não é meu.
Você nem era mais virgem, eu não vou te assumir nada. Você só está interessada no meu dinheiro. Gente, isso caiu como uma bomba sobre mim. Desci do carro e fui para casa em choque. Quando cheguei em casa, meus pais esperavam já sabendo do resultado da gravidez. Meu mundo virou de ponta cabeça. Ouvi meu pai dizer que eu fui a maior decepção da vida dele. Minha mãe disse que tinha vergonha de mim, que eu poderia ficar morando em casa, mas que ela não me daria mais nada, nem compraria nada para o bebê. E ainda disse que nunca mais sairia comigo na rua. Proibiu meus irmãos de falarem comigo, que foram os meses mais tristes da minha vida. Gente, vamos lembrar que isso aí era 1970 alguma coisa, né? Ou 1980, não sei, ela já devia estar um pouco mais velha. E naquela época era isso mesmo, cara, você ser mãe solteira, porque hoje, 2023, às vezes, né, as meninas estão vendo meu canal aqui, 18, 19 anos, vocês não fazem muita noção, mas naquela época ser mãe solteira era uma vergonha para a família. Quantas amigas eu tive na escola que tiveram que se casar porque ficaram grávidas, né? Então eu tive muitas amigas da minha idade, assim, de 16, 17 anos, que tiveram, os pais obrigaram a casar, porque não era, né, perante a sociedade, você não podia ser mãe solteira. Não existia esse negócio, eu sou mãe solo. Não! Você tinha que casar. Bom, no meu trabalho eu fui dispensada porque eles não queriam uma mãe solteira lá. Ah, ela fala aqui, ó, estamos falando de 1992. Era um tempo bem diferente. Passada uma semana, o embuste me procurou. Falou que estava com a cabeça quente, que me amava e queria ficar comigo e que tudo ia se ajeitar. Mas tinha uma condição. Eu tinha que fazer um aborto porque ele não podia ter filho naquele momento. A gente ia se casar e depois seríamos nossos filhos. Me deu chocolate, mandou eu pensar a respeito, disse que o irmão era médico e ia resolver tudo. Eu fui para casa pensando, mas como eu era de família religiosa, eu tinha princípios e aborto não fazia parte da minha vida. Pensei o seguinte, se ele gosta de mim, ele vai aceitar minha decisão. Fui dizer minha decisão a ele ficou nervoso, gritou, mandou eu descer do carro, disse que nunca ia aceitar esse filho e eu desci chorando. Não tinha ninguém para me ajudar, ou me apoiar, me abraçar. Minhas amigas eram proibidas de ter amizade comigo. Eu era uma má companhia. E ali começou uma gestação de solidão. Diante de humilhações, xingamentos, desprezo, eu tinha 16 anos. Uma tia que morava no norte do Espírito Santo veio passear na minha casa e, vendo a situação e o clima, me levou para passar uns dias com ela. Fiquei lá um tempo e quando voltei já estava de 6 meses de gestação. Eu não sabia ainda o sexo do bebê, mas eu já amava e sentia ele mexendo na minha barriga. Fiquei uma grávida linda. Minha pele e meu cabelo ficaram muito bonitos. Quando voltei para casa, o clima continuou pesado. E lembro que fui dar um abraço no meu irmão e ele não aceitou. Dani, isso nunca saiu da minha mente. Tem coisas, né, que marcam a gente profundamente. Um belo dia, saí da cidade. Lembro como hoje. Eu usava uma jardineira jeans, uma camisa branca por baixo, um batom rosa, porque eu sempre amei batom, e um tênis All Star. All Star, nossa, esse também é do meu tempo. Nesse dia eu fui tomar um sorvete e quem eu encontrei na rua, isso mesmo, o embuste. Ele não tinha notícias minhas desde a última conversa e não tinha me visto barriguda ainda. Ele ficou apavorado, acho que no fundo ele pensou que eu tivesse feito um aborto. Ele não aguentou me ver grávida. Desesperou e, no ato de loucura, jogou o carro em cima de mim, tentando me atropelar. Eu caí, ralei o joelho, o cotovelo, mas protegi minha barriga. O pior não foi isso. Desse dia em diante, eu comecei a sentir medo. E eu senti uma revolta, porque meus pais não ficaram na minha defesa. Eu era apenas uma menina. Durante os últimos dias de gravidez, eu vendia pente, batom que minha mãe trazia do Paraguai e assim eu ia juntando dinheiro, comprando alguma coisa para o bebê. Também ganhei algumas roupinhas usadas de uma tia. Enquanto eu estava grávida, um rapaz começou a andar atrás de mim. Dizia que era apaixonado por mim e que se eu aceitasse, mesmo grávida, ele queria namorar comigo. Ele era funcionário do Banco do Brasil, tinha casa própria, me tratava super bem. Mas eu não queria. Eu não queria ter mais problemas e eu disse não. Mas lá na frente ele volta na minha história, tá?
Enfim, chegou o dia do nascimento, eu nem sabia se era homem ou mulher. Fui para o hospital cheia de incerteza, com muito medo. Havia rolado conversas que o embuste 2, o embuste dela, ia ser avisado por um conhecido quando o bebê nascesse, para que ele fosse lá. E eu fiquei com muito medo dele roubar o bebê. Lembrando que em nenhum momento desses meus pais estavam comigo. Só uma tia, que até hoje é muito minha amiga e parceira. Apenas ela estava comigo. Então nasceu minha princesa. Uma menina linda, 4 quilos. Era tão linda que chamou a atenção. O parto foi sofrido, mas quando peguei aquela bebê nos braços, todo o sentimento de paria, de dor, foi embora. Me apaixonei por aquela boneca. Eu não deixei ninguém tirá-la de perto de mim com medo de alguém roubá-la. Minha filha nasceu perfeita. Fiquei 2 dias no hospital, então fui para casa. Cheguei em casa com minha bebê e meu pai nem quis ver. Minha mãe até pegava no colo, mas não tomou conta. Eu me virava do meu jeito. Eu era uma adolescente brincando de boneca. Foram dias difíceis, mas eu venci. Eu passei muito sofrimento, sabe, gente? Nos primeiros dias vieram dificuldades, Tinha leite, fralda de pano. O descartável era caro, eu não podia ter. E a vida seguiu. Voltei a trabalhar e lembra que meu pai não queria nem ver a bebê? Meu pai caiu de amores por ela. Voltei a estudar e o dinheiro que eu ganhava era para pagar o leite e comprar as coisas. Lembra aquele moço bancário? Foi aqui que ele voltou para minha história. Ou melhor, para minha vida. Comecei a namorar com ele, foram 7 meses de namoro. Mas ele não aguentou o tranco. Namorar uma mãe solteira não era para todo mundo, não. Na maioria das vezes, eu só saía se minha filha fosse junto. Muitas vezes deixei de sair porque ela estava doente. Eu não podia ir em qualquer lugar com criança, eu não podia dormir fora de casa. Então ele não aguentou e rompemos. Ele é muito do bem, sabe? Se casou, se separou. E agora eu sei que ele se casou de novo. Um tempo atrás nos encontramos numa festa e ele me disse que nunca foi feliz no amor porque eu fui o amor da vida dele. E como você diz, tem o amor da vida e o amor para a vida. Então agora eu vou contar sobre o meu amor para a vida. Ai, eu não posso falar nesse tema que eu me emociono. Quando eu tinha 19 anos, a minha filha com 2,5, eu conheci um rapaz, meu príncipe salvador da pátria. Ele foi o homem que quebrou todos os meus preconceitos. Era recém-divorciado, não tinha filhos, não tinha posses e passava longe de ser um homem que me atraía. Mas Deus tem um propósito na nossa vida e Ele coloca no nosso caminho o que Ele quer. Confesso que primeiro veio o namoro e muito depois o amor. Ele é radialista, 8 anos mais velho que eu, havia acabado de sair de um casamento fracassado onde ele foi traído pela mulher. Conheci ele num trailer de lanche onde eu parava quase sempre quando eu voltava da escola. E ele estava lá tomando todas para desafogar as mágoas. Ele começou a me cortejar, pagar lanche para mim. Depois gravava fitas de música cassete com as músicas de Fábio Júnior e sertanejo da época. Foi se achegando, me conquistando, era cheiroso, estava sempre bem arrumado. Eu gostava do jeito que ele me tratava, então fui cedendo. Quando vi, já estava envolvida. Acreditem, 5 meses depois nós fomos morar juntos. Eu, ele e minha filha, que ele assumiu como sua. Minha família não aceitou no começo, tinha medo de inventarem fofocas, diziam que ele havia se separado por minha causa, mas nada disso impediu que a gente formasse uma família. Foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Nós não tínhamos casa para morar, pagávamos aluguel, o dinheiro era regrado, não podíamos sair para comer fora, fazer passeios, mas a gente era muito feliz. Aos poucos ele conquistou minha família e até hoje todos gostam dele. Minha filha sempre foi tratada como filha, até hoje. Quando criança, ele levava e buscava na escola. Ele levava para passear, pagava escola particular, fez o papel de pai. No dia do... Vou chorar. Ai... Pera, gente. No dia do casamento da minha filha, ele chorou muito quando eu trocou ela na igreja. E até hoje, se ele ficar 2 dias sem ver ela, ele fica com saudades. Ele se tornou um avô que todos queriam ter. Curte muito o neto, faz todas as vontades.
Dani, meu marido é um homem exemplar. Ele vive para a família, me ama e me respeita. Juntos nós construímos uma família linda. Tivemos mais 2 filhos, um casal. Juntos conquistamos bens materiais. Hoje nós temos uma vida estabilizada, gostamos das mesmas coisas, estamos sempre juntos. Vamos à igreja, supermercado, tudo a gente faz junto. Sai para passear, anda de bicicleta. Ele faz todas as minhas vontades. É meu parceiro. Ajuda nas tarefas de casa, lava roupa. Nunca deixa faltar nada para nós. E se eu falar que eu estou com vontade de comer alguma coisa, ele sai e quando volta, ele já traz. Ele me presenteia em todas as datas comemorativas. Se eu falar que eu vi um sapato que eu gostei, lá vem ele com uma surpresa e me dá. Somos casados há 26 anos. Abençoados e felizes. Essa foi a minha história de amor. Eu quero voltar aqui para contar para vocês uma superação que eu tive depois de um acidente. Eu fiquei muito acamada e contar como eu me reinventei profissionalmente depois dos 40 anos. Mas quero dizer às meninas que tudo é possível se você acreditar em você. Nunca desistam de encontrar a felicidade. E acreditem no amor. Ele existe sim e é possível. Vocês se valorizem, pois vocês merecem a felicidade. Dani, obrigada por dedicar seu tempo, por contar as histórias de mulheres como eu e ajudar as meninas com suas palavras e experiências contadas. Um beijo, fiquem com Deus. Ai, um beijo, Alice, amei sua história, que lindo. Ai, eu fico tão feliz quando vocês me contam história de amor, assim, história que teve final feliz. E eu sempre falo, né, gente, pai não é aquele que faz, é aquele que cria, né, aquele que tá ali do seu lado, né. O outro foi lá covarde, tentou até jogar um carro em cima de você, olha que absurdo, né. E foi um covarde, mas que bom que teve uma pessoa que tava ali por você. E realmente é o que você falou, casamento é isso, é companheirismo, um torcer pelo outro, um tá ali do lado do outro, né. Eu fico muito feliz mesmo, porque eu sei o quanto você deve ter sofrido nessa época por ser mãe solteira. Como eu falei aqui, gente, como ela disse, estávamos falando aí dos anos 90, início dos anos 90. Não era como hoje, sabe? Ser mãe solteira naquela época era quase era igual ser mulher divorciada nos anos 80, você ser separada. Como eu tinha meus pais separados, eu fui olhada várias vezes, nossa, mas ela é filha de pais separados. Tinha muito esses preconceitos, né? E nossa, a mulher ficar grávida, nossa senhora, era uma aberração, sabe? Não podia acontecer. Então, assim, que bom que teve um cara que foi homem de verdade, né, na sua vida. E pra vocês verem, meninas, nós podemos sim ser felizes, mesmo, porque tem muito homem que fala pra mulher, você acha que você vai encontrar alguém que vai querer você, seu filho, não sei o quê, e essas mulheres ficam com esses homens. E, gente, quando uma pessoa é do bem, ela é do bem, né? Eu, por exemplo, eu tô com o Marcos, né? Já é o meu 3º casamento, pra falar a verdade. E nossa, eu vejo como o Marcos também é bom para os meus filhos, sabe? Como ele se importa com a felicidade dos meus filhos. Ele saber que meus filhos, sabe? Ele tenta fazer de tudo para os meus filhos estarem bem. E olha que meus filhos já são grandes, né? Mas quando meus filhos vêm, vão fazer isso, vão fazer aquilo, os meninos vão gostar, tal. Então, isso é muito importante para mim. Eu acho assim, a pessoa, claro, eu quero uma pessoa boa, que me respeite, que esteja do meu lado, né? Que me faça feliz. Mas acima de mim, essa pessoa também tem que respeitar meus filhos, tem que gostar dos meus filhos. Comigo não tem aquele papo assim, ele trata mal meus filhos, como eu já vi em vários grupos aí. Ele trata mal meu filho, mas ele me trata tão bem, né? Ele fala que o problema é meu filho. Gente, você é mãe, seu filho vai estar sempre em primeiro lugar, né? E sim, se uma pessoa chega e tá ali pra somar, ela é bem-vinda na minha vida. Parabéns, Alice, que Deus abençoe essa união de vocês, que venham muitos mais anos aí. Beijo no coração.